Em uma manhã fria de março de 1998, Stanley Meyer acordou com dores no peito. O inventor de 57 anos tinha uma reunião crucial naquele dia. Investidores de Bruxelas queriam discutir a produção em massa de sua invenção revolucionária. Mas antes que pudesse chegar ao encontro, Stanley saiu correndo de um restaurante agarrando o pescoço e sussurrou para seu irmão: "Eles me envenenaram." Minutos depois, estava morto. O que Stanley Meyer havia criado era tão perturbador para a indústria do petróleo que muitos acreditam que custou sua vida. Um carro que funcionava apenas com água. Parece ficção científica, não é? Mas Stanley Meyer não era um charlatão qualquer. Ele possuía dezenas de patentes registradas, havia demonstrado sua tecnologia publicamente inúmeras vezes e até recebeu investimentos de milhões de dólares. Seu fuel cell, de água, conseguia separar o hidrogênio do oxigênio usando uma fração mínima da energia normalmente necessária, produzindo combustível limpo e abundante a partir do recurso mais comum do planeta. Em 1996, Stanley dirigiu seu dune buggy movido a água de Ohio até Kentucky, mais de 160 quilômetros, usando apenas 83 litros de água. Não gasolina. Água da torneira comum. Ele afirmava que, com melhorias, seu sistema poderia fazer um carro atravessar os Estados Unidos de costa a costa com apenas 83 litros de água. Enquanto o mundo queimava bilhões de barris de petróleo por ano, Stanley Meyer tinha a solução na palma da mão. Mas aqui está o problema. Se você pudesse abastecer seu carro com água, quem precisaria de postos de gasolina? Quem precisaria das refinarias, das petroleiras que movimentam trilhões de dólares anualmente? A invenção de Stanley não era apenas revolucionária, era uma ameaça existencial para uma das indústrias mais poderosas do mundo. E então ele morreu. Subitamente. Misteriosamente. Logo antes de fechar um acordo internacional massivo. A autópsia oficial concluiu: aneurisma cerebral. Morte natural. Caso encerrado. Mas seu irmão Stephen nunca acreditou nisso. Eles o mataram, ele declarou publicamente, referindo-se aos investidores belgas, com quem Stanley havia jantado momentos antes de sua morte. Nenhuma investigação criminal foi aberta. Nenhuma toxicologia detalhada foi realizada. E os protótipos de Stanley? Desapareceram. Vamos voltar alguns anos. Em 1990, Stanley Meyer apresentou sua célula de combustível de água ao mundo. O princípio era aparentemente simples: usar ressonância elétrica para quebrar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio com eficiência muito maior que a eletrólise convencional. O hidrogênio seria então queimado como combustível, produzindo apenas vapor de água como resíduo. Energia limpa, renovável, praticamente gratuita. A comunidade científica era cética, claro. A eletrólise tradicional consome mais energia do que o hidrogênio produz. Violaria as leis da termodinâmica usar água como combustível líquido dessa maneira. Mas Stanley insistia que seu sistema não era eletrólise comum. Ele havia descoberto uma frequência ressonante específica que permitia separar as moléculas usando pulsos elétricos mínimos, como um cantor de ópera quebrando um copo de cristal com a nota certa. Ele demonstrou o sistema funcionando. Publicamente, repetidamente. Investidores sérios colocaram dinheiro real, estamos falando de milhões. Em 1996, ele até apareceu em programas de TV mostrando o bug em ação. Não era vapor. Não era truque de mágica. O motor funcionava. Mas então vieram os processos. Em 1996, 2 investidores processaram Stanley por fraude, alegando que o sistema não funcionava conforme prometido. O Tribunal de Ohio determinou que Stanley deveria devolver os $25 mil investidos, classificando sua tecnologia como fraude grosseira e flagrante. Curiosamente, o tribunal nunca examinou tecnicamente o dispositivo. Foi uma decisão baseada no fato de que a tecnologia desafiava as leis conhecidas da física. Stanley não desistiu. Ele continuou refinando, patenteando, demonstrando. E foi quando os investidores internacionais apareceram. Pessoas com dinheiro real, interessadas em produção global. E então,
Aquele jantar fatal em março de 1998. Após sua morte, os protótipos desapareceram. As patentes caíram em domínio público, mas ninguém conseguiu replicar exatamente o que Stanley havia feito. Alguns dizem que componentes-chave estavam faltando nos documentos de patente, propositalmente obscurecidos para proteger o segredo. Outros dizem que a tecnologia simplesmente não funcionava, e Stanley era um vendedor brilhante de sonhos impossíveis. Mas, e se funcionasse? E se Stanley Meyer realmente tivesse descoberto algo que poderia libertar a humanidade da dependência do petróleo? E se forças poderosas decidiram que essa libertação nunca poderia acontecer? A história de Stanley Meyer não termina com sua morte. Ela apenas se torna mais estranha. Nos meses seguintes à morte de Stanley Meyer, algo estranho começou a acontecer. Outros inventores, trabalhando em tecnologias similares, começaram a relatar intimidações, ameaças e acidentes inexplicáveis. Em 2008, um inventor japonês chamado Genepax apresentou um carro movido a água em Osaka, gerando cobertura internacional. A empresa desapareceu misteriosamente um ano depois, sem explicações. Em 2011, um engenheiro das Filipinas chamado Daniel Dingell, que alegava ter criado um carro movido a água desde os anos 1970, morreu aos 82 anos. Sua tecnologia nunca foi validada independentemente e seus protótipos sumiram. O padrão se repete. Um inventor promissor surge com uma tecnologia revolucionária, gera publicidade, atrai o interesse de investidores e, então, silêncio. Morte súbita. A empresa fecha. Os protótipos desaparecem. É sempre a mesma história. Mas vamos examinar a ciência por trás das alegações de Stanley. A eletrólise convencional realmente consome mais energia do que produz. Isso é física básica. Você não pode obter mais energia da água do que a que coloca nela para separá-la. Isso violaria a lei da conservação de energia. Porém, Stanley nunca alegou estar criando energia do nada. Ele dizia ter encontrado um método mais eficiente de separação molecular, usando uma ressonância elétrica específica. Pense assim. Você pode abrir uma porta usando força bruta, empurrando com toda a sua força. Ou pode simplesmente girar a maçaneta. A mesma porta é aberta, mas a energia gasta é radicalmente diferente. Stanley alegava ter encontrado a maçaneta molecular da água. Seus pulsos elétricos em frequências ressonantes específicas supostamente reduziam drasticamente a energia necessária para quebrar as ligações entre hidrogênio e oxigênio. Físicos convencionais dizem que isso é impossível. As ligações químicas têm uma energia de dissociação fixa. Não há atalho, mas Stanley tinha patentes, demonstrações, testemunhas. Ele não estava vendendo apenas uma ideia. Ele tinha um hardware funcional que pessoas viram operar. Então, o que realmente aconteceu? 3 teorias dominam o debate. A primeira. Stanley era um fraudador genial que usou truques engenhosos para enganar investidores e a mídia. Talvez houvesse hidrogênio comprimido escondido, ou baterias alimentando o motor disfarçadamente. Ele teria morrido de causas naturais, e a conspiração seria apenas paranoia de teóricos. A segunda teoria. Stanley descobriu algo real, mas não tão revolucionário quanto alegava. Talvez seu sistema funcionasse, mas fosse apenas marginalmente mais eficiente que a eletrólise convencional, não o suficiente para ser comercialmente viável. Ele teria exagerado as capacidades para atrair investimento. O estresse dos processos judiciais desencadeou seu aneurisma, e a tecnologia foi abandonada por ser impraticável. A terceira teoria é a mais sinistra. Stanley Meyer descobriu uma tecnologia genuinamente disruptiva que ameaçava trilhões de dólares em interesses petrolíferos. Ele foi assassinado silenciosamente. Seus protótipos foram confiscados ou destruídos, e uma campanha de descrédito foi lançada póstumamente para garantir que ninguém levasse sua tecnologia a sério. A indústria do petróleo tem um histórico documentado de suprimir tecnologias ameaçadoras. Por que esta seria diferente? A verdade provavelmente está em algum lugar entre essas narrativas. O que sabemos com certeza é que Stanley Meyer morreu repentinamente,
Sua tecnologia nunca foi independentemente verificada de forma conclusiva, e décadas depois, ainda queimamos combustíveis fósseis enquanto o planeta aquece. Mas a história tem mais uma camada intrigante. O que poucos sabem é que, nos seus anos finais, Stanley Meyer não estava sozinho. Ele construiu uma rede de colaboradores, engenheiros e técnicos que viram de perto seus experimentos. E alguns deles, ainda hoje, juram de pé junto que viram a tecnologia funcionar. Eles descrevem testes onde o buggy de praia percorria quilômetros, usando nada mais que água, sem truques, sem nenhuma fonte oculta de energia. Um desses colaboradores, que até hoje prefere não se identificar, contou anos depois que Stanley estava vivendo em um estado de paranoia constante nos seus últimos meses. Ele dizia que estava sendo seguido, que seu telefone estava grampeado, que eles, uma força invisível e poderosa, jamais permitiriam que sua invenção chegasse ao público. Stanley teria chegado ao ponto de esconder componentes-chave de seus protótipos em locais secretos, com medo de que fossem roubados ou destruídos. Após sua morte súbita, a família de Stanley tentou levar o sonho adiante. Seu irmão gêmeo, Stephen, assumiu a frente dos projetos, mas o que ele encontrou foi uma muralha de obstáculos. Investidores que antes pareciam animados, simplesmente sumiram. Documentos técnicos cruciais, que descreviam o coração da tecnologia, estavam incompletos ou simplesmente faltando. E para piorar tudo, o estigma daquele julgamento de 1996, que o rotulou como fraude, manchava qualquer tentativa de conseguir apoio sério. No fim, Stephen também jogou a toalha, convencido de que forças maiores estavam de fato impedindo qualquer progresso. Avançamos no tempo. Estamos agora em pleno 2025. Décadas se passaram desde a morte de Stanley Meyer, e a ironia é dolorosa. A humanidade está mais desesperada do que nunca por alternativas aos combustíveis fósseis. Hoje, a conversa é dominada pelos carros elétricos, mas eles não são uma solução mágica. Dependem de baterias de lítio, cuja mineração causa sérios problemas ambientais, e exigem uma infraestrutura de recarga que ainda está engatinhando em muitas partes do mundo. O hidrogênio verde, outra grande promessa, surge como uma alternativa limpa, mas aqui está o pulo do gato. Para produzir hidrogênio verde em larga escala através da eletrólise, é necessária uma quantidade gigantesca de energia, de preferência renovável. E esse é exatamente o problema que Stanley Meyer afirmava ter resolvido. Como quebrar a molécula de água de forma eficiente, usando muito pouca energia? A pergunta que fica no ar, assombrando até os mais céticos, é: e se ele conseguiu? E se a solução para a crise energética global esteve ali, nas mãos de um inventor de Ohio em 1998, e foi deliberadamente enterrada junto com ele? Essa possibilidade é um fantasma que se recusa a desaparecer. Ao longo dos anos, vários inventores ao redor do mundo afirmaram ter replicado partes da tecnologia de Meyer. Mas, curiosamente, nenhum deles conseguiu apresentar uma demonstração convincente em escala comercial. As desculpas são sempre as mesmas: falta de financiamento, interferência do governo, patentes bloqueadas por grandes corporações. O ciclo de promessas e frustrações se repete, mantendo o mito vivo. Claro, existe uma verdade brutal e bem menos glamourosa, que é a preferida pela ciência convencional. A física, como a conhecemos, simplesmente não permite o que Stanley Meyer alegava. As leis da termodinâmica são claras e implacáveis. Você não pode criar mais energia do que a que você coloca em um sistema. Nenhuma frequência ressonante mágica pode contornar essa lei fundamental do universo. Nessa visão, Stanley seria, na melhor das hipóteses, um sonhador brilhante que se convenceu da própria fantasia impossível. Na pior, um charlatão habilidoso que, talvez, tenha até enganado a si mesmo. Sua morte prematura e trágica apenas serviu para transformá-lo em mártir. E a falta de provas concretas se tornou o terreno fértil perfeito para infinitas teorias da conspiração. Mas existe ainda uma terceira possibilidade, talvez a mais perturbadora de todas. E se Stanley não estivesse 100% certo,
mas também não estivesse 100% errado? E se ele estivesse, digamos, 90% correto? E se ele tivesse desvendado uma parte fundamental do quebra-cabeça, mas faltava aquele detalhe crucial, aquele ajuste fino de 10% para tornar a tecnologia viável, segura e replicável? E se sua morte repentina o impediu de dar esse último passo? Essa ideia nos leva a uma reflexão ainda maior. Quantas outras descobertas que poderiam mudar o mundo foram perdidas para sempre, porque seu inventor morreu cedo demais? Quantas curas, quantas soluções, quantas revoluções foram enterradas com seus criadores antes de estarem completas? No fim das contas, a história de Stanley Meyer é muito mais do que apenas a história de um carro. É uma saga sobre esperança, ganância, poder e sobre a linha tênue que separa a ciência da ficção, o gênio da loucura. Não importa se ele foi um herói, uma vítima ou um vigarista, sua lenda continua viva porque ela toca em algo muito profundo dentro de todos nós. O desejo por uma solução simples e elegante para os problemas mais complexos do nosso tempo. Transformar água em combustível. Criar abundância a partir da escassez. Encontrar liberdade onde hoje só existe dependência. É isso que torna sua história tão poderosa e duradoura. Não é a tecnologia em si, mas o que ela representa. A possibilidade de que as respostas para nossos maiores desafios talvez estejam escondidas bem debaixo do nosso nariz, esperando apenas por alguém corajoso, ou louco, o suficiente para desafiar o que todos consideram impossível. O carro movido à água de Stanley Meyer pode nunca ter funcionado de verdade. Ou, quem sabe, pode ter funcionado perfeitamente bem. Quase 3 décadas depois, a única certeza que temos é a incerteza. E talvez, apenas talvez, nunca saibamos a resposta. Essa história nos mostra que o passado está cheio de mistérios que continuam a nos intrigar. Se você, assim como eu, é fascinado por essas narrativas que desafiam nossa compreensão do mundo, então você está no lugar certo. Este foi o último capítulo da nossa investigação sobre Stanley Meyer. Mas há muitos outros enigmas históricos e científicos para desvendarmos juntos. Para não perder nenhuma dessas jornadas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta comunidade de mentes curiosas. Até a próxima.